Mas se eu pegar, por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos diz que a presbiteriana deveria mudar, a igreja presbiteriana deveria mudar e não aceitar mais pastores que fossem maçom. Isso quer dizer, então, que eles aceitavam antes? A presbiteriana foi criada pela maçonaria, Fábio. A história. Puxa, eu não me lembro a data agora, eu não vou falar para não errar. É muito tempo atrás. Nos Estados Unidos, eles precisavam de um lugar para reunir todo mundo que não fosse nas lojas ou nas casas onde eles... E eles resolveram, então, criar as igrejas. E foi criada a igreja presbiteriana. Isso está na história. Está escrito lá nos livros de história. E, inclusive, os templos antigos da igreja presbiteriana, ele era branco e preto. Os ladrilhos do chão era branco e preto. Você olhava assim, tudo branco e preto. E igual as lojas antigas, era a mesma coisa. Entendeu? Com seus símbolos, com as suas coisas, essa coisa toda e tal. Isso é história. Né? Então, eles atribuem, você vê o Nicodemos dizendo que a igreja não poderia ter pastores que são maçons. Por quê? Por que só agora? Então, mas sempre foram. Por exemplo, a Assembleia de Deus, no Goiás, os pastores, a grande maioria deles é maçom. A grande maioria. Não tem um monte de gente acusando, dizendo que o Silas Malafaia é maçom. Ele fala, não, eu não sou maçom. Você já deve ter ouvido isso aí. Sim. Os caras falam, não, o Silas Malafaia é maçom, eu não sou. Eu não sei se ele é ou se ele não é, mas eu tô falando porque ele é uma pessoa, né, que está aí top de linha hoje no Brasil, né? Mas diz que o maçom não pode negar, né? E o pastor Silas Malafaia já veio a público algumas vezes, e negou, e disse negando, dizendo que não era e tal. Agora, o ruim é quando o cara recebe a acusação e ele não vem a público dizer que não é, né? Fica quieto e se esconde, né? Então, você vê o seguinte... quanta coisa está rolando atrás da igreja, aí a gente não sabe. Não tem o líder da igreja no Rio de Janeiro, esse que a sua esposa morreu pouco tempo atrás, igreja Madureira lá, na igreja da Madureira? Sim. O topetão lá, né? Esqueço o nome daquele Bispo pastor. Samuel. Bispo Samuel. Ele não esteve lá no Vaticano beijando a mão do Papa? Ali foi o Bispo Abner, né? Mas ali foi é da igreja deles. Mas ali foi uma ação respeitosa, né? Uma ação respeitosa, onde eles assinaram um documento concordando com a agenda de 2030. Aí eu não sabia, não. Mas tá lá, mas você não leu a notícia inteira, você só olhou... Você lê a notícia inteira, o que o cara foi fazer em Roma? Reunir com o Papa, pra quê? Qual era a função? Que reunião? Quem estava lá? Quando você lê a ficha inteira, você descobre que os caras estavam lá em função da agenda da ONU 2030, onde todo mundo devia trabalhar junto, para a paz, para a humanidade ser legal, para viver debaixo de todo mundo do mesmo governo, para acabar as guerras, porque daí não ia ter fronteira, ninguém ia guerrear com ninguém, todo mundo ia viver em paz, ia ter um presidente só, comandava todo mundo, acabou, viver todo em paz e em alegria. Essa é a agenda 2030. Mas aparentemente é uma agenda boa, né? Humanamente falando. Claro que é. Só que é do diabo. Entendeu? Que reluz como um anjo de luz, né? É isso aí. Ia enganar muitos, até mesmo os escolhidos, se possível fosse. Agora eu pergunto para você, pergunta se alguém de lá, dessas igrejas, saiu porque viu isso. E você acha que ninguém falou? Ah, não, mas eu não tenho nada com isso, porque o meu pastor, eles falam assim, né? Porque a minha congregação, o meu pastor, ele não tem nada a ver com isso. Como não tem, irmão? O cara ter o pastor presidente é igual o cara da quadrangular falar que não tem nada a ver com o pastor presidente, que todo teve congresso, todos os pastores quadrangulares do Brasil foram nesse congresso, inclusive alguns deles que filmaram, e o cara deu um caixãozinho com uma caveirinha para cada um deles e falou, a partir de agora todo mundo vai consultar o espírito da caveira. Aí você congrega na quadrangular e vai falar, não, mas aqui na minha igreja nós não ouvimos o espírito da caveira. Cara, o cara é teu pastor presidente. O cara é o tronco da tua igreja, da árvore, o tronco da árvore é o pastor presidente. Como é que as pessoas não conseguem entender isso? E daí não sabe por que não tem mais batismo com o Espírito Santo, por que não manifesta demônio, por que o aleijado não anda mais, por que o cego não escuta, não vê mais, o surdo não escuta mais. Não sabe por que acabou os milagres dentro da igreja? Porque não tem santidade, irmão. Infelizmente. E alguns venderam a alma, né? A maioria, porque venderam para o mamão, né? Mas, pastor, existe coisa boa também, né? Existem igrejas que estão desenvolvendo um excelente trabalho para o reino, né? Cuidando de família, ressocializando pessoas que eram alcoólatras vão para a igreja e pelo poder de Jesus, através da igreja, acaba levando essa pessoa à libertação, o drogado, pelo poder de Jesus, através da igreja, acaba levando a pessoa à transformação, famílias destruídas, desestabilizadas pelo poder de Jesus, através da igreja, acaba tendo a sua família restaurada. Cristo continua agindo através da sua igreja, né? Cristo continua agindo através da sua igreja, você tem toda a razão, só que nem toda a igreja é de Jesus.
Então, as que são estão trabalhando, estão se esforçando, estão ganhando almas. Eu vou dar outro exemplo bíblico para você. João Batista está para morrer, pega seus discípulos e fala, ó, vai lá conversar com Jesus e pergunta, ele é o Cristo ou ele ainda há de vir? Conhece o texto. Os caras vão lá, o que Jesus fala para ele? Para eles. Ele diz, não, eu sou o Cristo, sim, pode voltar embora e dizer para o cara que está tudo certo. O que é que ele fala? Ele fala, cara, olha as minhas obras. Que o doente é curado, o evangelho está sendo pregado, o demônio está caindo por terra, o paralítico anda. Olha as minhas obras. Então, e a igreja que não tem essas obras? Eu te pergunto. E a igreja que não tem, Fábio, essas obras? Que não acontece nada? Mas para ser igreja de Jesus é necessário ter milagres? Claro. Ou a pregação da palavra basta? Mas cadê quem comprova a palavra que está sendo pregada é verdadeira? Como é que está escrito lá no livro de Marcos 16, 19? Pega a tua Bíblia e lê aí. E Jesus disse, e eu cooperarei convosco para a confirmação do evangelho que está sendo pregado, fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Está na Bíblia. Então, se não tem a ação do Espírito Santo, e, na minha opinião, o maior milagre que existe não é o aleijado andar, mas é o ímpio se converter, a minha opinião é a conversão, né? Que quem faz é o Espírito Santo, não é você, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela sai poderosamente carregada do céu para convencer, né? O Espírito Santo convence da justiça, do juízo, do pecado. Então, ele convence, converte as pessoas, mas quem vai ter que expulsar o demônio é você. É. A Bíblia diz também que as pessoas acreditavam no que Filipe pregava porque viam os sinais que eram feitos através das curas nos enfermos, né? O Atos, quando Pedro sai para pregar a primeira vez, que se convertem lá milhares de pessoas, eu sempre troco, né? Porque a minha memória é muito ruim. Não lembro se foi 3 mil na primeira, 5 mil na segunda. 3 mil na primeira, 5 mil na segunda. Mas por que o povo se converteu? Porque no meio do povo, Pedro fazia muitos milagres. Paralítico andava, galera. Entendeu? Então, os sinais, eles precisam estar na igreja. Tudo bem que não precisa acontecer milagre todo dia. Nem sempre vai acontecer, né? Mas de vez em quando tem que ter um milagrinho lá, né? Tem que ter alguma coisa, né? Que evidencia, né? O anjo poder desce de Deus. lá, balança o tanque, alguma coisa. Precisa acontecer. Agora, não tem? Você pensa aqui comigo, ó. Você tá indo na igreja faz 1 ano na mesma igreja. Todo dia você vai no culto. E não tem nenhuma pessoa sendo batizada com o Espírito Santo com a evidência do dom de língua estranha nos cultos. Por quê? Nenhuma, irmão. É alguma o coisa ano de inteiro. Como é que uma congregação, vou dar um exemplo para você, de uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena que tem 37 congregações de uma igreja, e os caras num ano batizam 3 pessoas. É muito pouco. E daí tem na mesma cidade tem a minha igreja, sozinho, que é só eu batizo 163. Por que tem essa diferença? Os caras com 37 congregação. Não batiza ninguém, não ganha ninguém para Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém vai na igreja, só os crentes. O cara que tem que aceitar Jesus não vai lá. E parece que a igreja também não vai até ele, né? Mas, Fábio, muitas igrejas abandonaram isso aí. A igreja se fechou com os crentes, irmão. É o que eu falo, é pregador de crente pregando para crente. Não é isso que a gente está vendo? Você vai no congresso, dá um exemplo para você, você vai no congresso de uma igreja, das nossa igreja aí. Quantos ímpios tem lá? Ninguém. É só crente. É evento para crente. Você vai no evento, por exemplo, dos Gideões Missionários. É um exemplo que eu vou te dar aqui. Está lá aquele lugar, quantas pessoas? Quantas mil? Cabe lá 8 mil? Depende, né? Tem um pavilhão. Não, no pavilhão grande, quantas mil é? 12 mil? No ginásio, né? É. O ginásio é muita gente, não tem 12 número, mil, não. 13 mil, não mais, sei. Eu acho, no ginásio. Eu não sei. 18 mil? Vamos dizer Por que aí. tenha 20. Vamos dizer que tenha 20 mil pessoas lá no ginásio. Eu ouvi um pregador falando, dizendo assim, não, mas a gente tem que vir aqui, tem que dar o melhor, porque você pregar para 20 mil pessoas, uma vez na vida, eu tô na morte. Eu vi um cara falando. Eu falei, caramba, eu prego para quase 20 mil pessoas todo dia. Todo dia. 2 vezes por dia. Onde está a cabeça dos caras? E eu não preciso ficar fazendo circo, eu não preciso ficar dando cambalhota, eu não preciso mentir, eu não preciso gritar, eu não preciso mudar a minha voz, eu não preciso ficar fazendo, né, as coisas, vamos colocar assim, não preciso usar os artifícios que os caras usam para impressionar todo mundo. Frase de efeito, né, que tem uns pregadores que gostam, né, ele tem a frase de efeito, uma coisa, um nome, né, de efeito, não é?
Cara, não precisa disso, você só precisa de Jesus.